Acabei de enviar o link lá no nosso grupo. Vamos iniciar, então, a nossa jornada, o Mapa da Mente, desvendando pensamentos ansiosos. Eu sou a psicóloga Tatiana Prates e estou com vocês nessa jornada, para que nós possamos, juntos, trabalhar esse tema que é tão importante, tão relevante na nossa sociedade. Então, você que está entrando ao vivo, pode direcionar suas perguntas aqui no nosso chat, que nós vamos conversando aqui no decorrer do nosso encontro. Só esperando alguns minutinhos para dar tempo do pessoal entrar. Okay. Então, eu vou iniciar dizendo para vocês que o nosso país está em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Olha só a situação que o Brasil está vivendo. Esse aumento, né, do número de pessoas ansiosas se deu também após, né, a pandemia. A gente sabe aí que a pandemia trouxe muitos prejuízos para a saúde mental e o transtorno de ansiedade foi um deles, que acaba acarretando muitos prejuízos ao ponto de ser uma preocupação a nível de saúde pública, porque impacta na funcionalidade da vida acadêmica, na vida profissional, nas relações interpessoais, enfim, em diversas áreas da vida. Eu vou compartilhar com vocês o slide aqui do nosso encontro. Gostaria que vocês que estão ao vivo fossem sinalizando de onde que você é, de onde que você está acompanhando esse evento. Bom, aí vocês sinalizem também para mim se está aparecendo os slides, tá bom? Se o slide está aparecendo para vocês. Então, relembrando, nosso tema é o mapa da mente, navegando pelos pensamentos ansiosos. Como eu iniciei falando, o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população. E nós estimamos que o grande público afetado é o feminino. Então, as mulheres aí são a grande demanda com ansiedade, com transtornos de ansiedade. E para que a gente possa entender bem, para que o nosso bate-papo ele seja bem fundamentado, é importante a gente entender o que é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural da experiência humana. Então, se nós pensarmos de uma forma normal, né, dentro daquilo que é normal, uma emoção, que é aquilo que é uma resposta a um evento, a uma situação, todos nós sentimos ansiedade, porque é uma resposta natural da experiência humana. Ela pode se manifestar de forma intensa se nós superestimarmos as situações que nos deixam ansiosos e se superestimarmos a capacidade de lidar com elas.
A ansiedade permite antecipar situações de risco e se preparar para os desafios diários. Então, quando a gente pensa numa ansiedade saudável, claro que vai nos favorecer para nos antecipar, para nos preparar para os desafios do dia a dia. Como eu sempre falo, se nós temos uma entrevista de emprego amanhã, hoje nós vamos nos preparar. Nos preparar no sentido de verificar o endereço, verificar qual é a forma que nós vamos nos locomover até esse local, qual vai ser o tipo de transporte, qual o horário, o que, que nós vamos levar, quais documentos, vai levar currículo, vai ter que imprimir, vai ser digital, enfim, vai nos preparar. Nós temos uma viagem, aí vamos viajar, vai ser férias mês que vem. Vamos para onde? Então, pesquisar o local, comprar passagens, vamos de quê? De ônibus, de avião, de carro, vai ficar em hotel, vai alugar uma casa no Airbnb. Então, essa ansiedade vai nos preparando para organizar alguma coisa. Então, ela é saudável, ela é necessária. Agora, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, né? Ela não tem uma interrupção, ela é frequente, ela vai se transformar em um transtorno, está fora do padrão, fora do normal. E o transtorno de ansiedade pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos. Então, geralmente, quais são esses sintomas? Preocupações, tensões ou medos exagerados. Uma coisa é termos medo, outra coisa é termos um medo exagerado, exacerbado. Um medo irreal é algo que é pequenininho, né? Que tem uma solução, mas nós olhamos como algo gigante. Uma sensação contínua de que um desastre ou algo ruim, muito ruim vai acontecer. Então é você acordar com aquela sensação todos os dias. Ai, alguma coisa ruim vai acontecer. E até imaginar o que é esse ruim, imaginar que é com alguém que você ama muito, ou vai dormir já pensando também, nem dorme muitas vezes também, né? Tem insônia. A insônia também faz parte. Medo extremo de algum objeto, de ser humilhado publicamente ou de uma situação em particular. É a falta de controle sobre pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor depois de uma situação muito difícil. Então, algumas pessoas, por exemplo, passam por uma situação de assalto e aí fica com um medo, com um pavor assim muito intenso, não quer nem passar perto daquele lugar, fica travado. Tensão muscular, as pessoas que têm ansiedade reclamam muito de tensão nessa região aqui, né, dos ombros, pescoço. Intensificação ou surgimento de dores pelo corpo, dificuldades para se desconectar dos problemas e para dormir, alterações no funcionamento do trato gastrointestinal, como o ritmo de funcionamento do intestino. Algumas pessoas acabam desencadeando até uma gastrite, aquela gastrite que a gente chama de gastrite nervosa, sudorese, por exemplo, taquicardia. Então, são vários sintomas e eles vão variar de pessoa para pessoa. Aí nós temos aqui o ciclo da ansiedade. Então, vamos começar aqui pela situação. Nós temos uma situação. Então, imagine se enfrentando um problema ou situação difícil. Aí você tem um pensamento. Aí esse pensamento pode ser, né? Esses pensamentos. Eu não sou boa o suficiente. Algo ruim vai acontecer. Vou passar mal. Não vou me sair bem nessa prova. Vão desconfiar que eu não sou tão inteligente, que eu não sou boa assim. Aí vem a emoção. Sinto-me ansiosa, com medo e raiva por não conseguir resolver. Vem as sensações físicas, falta de ar, coração acelerado, dor no peito, suor excessivo, tensão muscular, insônia, dor no estômago. Aí vem o comportamento. Fujo, evito essa situação.
procrastino e permaneço evitando o futuro, né? Permaneço evitando o futuro. E como resultado, não resolve o problema, resultando em um alívio momentâneo do desconforto, mas acarretando a perda de confiança em si mesma, com sentimentos de culpa e maior ansiedade em situações futuras. Então, aqui nós explanamos um pouco, né, sobre a ansiedade para que a gente possa entender o que é ansiedade, como ela acontece, o que está envolvida, como que os pensamentos, né, ficam destoados, a emoção, as sensações físicas, o comportamento, o resultado que isso pode desenvolver, acarretar. Mas vem a grande pergunta: de onde vem a ansiedade? Então, pense só, nós temos duas divisões do sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que vai ativar a resposta de luta ou fuga. Ele prepara o nosso corpo para emergências. Então, ele é um sistema de alerta. O sistema nervoso parasimpático é uma rede de nervos que relaxa o corpo após períodos de estresse ou perigo. Ele também ajuda a executar processos vitais, como a digestão, durante os momentos em que você se sente seguro e relaxado. Então, o sistema simpático é nosso sistema de emergência, nosso sistema de urgência. Então, se você sofrer um assalto, ou se um filho se machucar, ou se você precisar socorrer alguém, é esse sistema que é ativado para que você, né, possa gerar uma resposta de luta ou de fuga. Então, eu preciso ter uma resposta de luta. Esse sistema vai ativar no cérebro uma situação de perigo, de emergência. O que vai acontecer com o cérebro? Ele vai ter menos oxigenação, vai precisar de menos oxigenação, porque nós vamos diminuir o fluxo sanguíneo e vamos ter mais oxigenação nos braços e nas pernas. Vai descer essa oxigenação para que a gente possa correr. Então, a gente vai pensar menos e a nossa vai funcionar mais. E aí, como vai ter muito sangue na parte inferior do nosso corpo, nós vamos ter um aumento da nossa frequência cardíaca e respiratória. Né? A gente fica até como se tivesse falta de ar, cansado, ofegante. E aí, as pessoas que estão com ansiedade, elas ficam o tempo todo, né, em um sinal de alerta ativado. Então, o sistema simpático, ele fica em alerta 24 horas por dia. Já imaginou isso? 24 horas por dia, você com o sistema simpático ativado. Então, você vai ter crise de pânico, vai ter o coração acelerado, vai ter os pensamentos mais acelerados, disfuncionais, pensando o tempo todo que algo ruim vai acontecer. E isso acontece porque nós estamos hiperestimulados. Nós vivemos um tempo de excesso de telas, um tempo de que tudo é muito rápido, imediatismo, a gente não tem muita paciência, né, com as coisas. Nós temos muitas demandas, muitas cobranças, e nós precisamos treinar o nosso cérebro para ativar o parasimpático, para voltar para esse sistema vital de vida, de tranquilidade, de equilíbrio. Então, quando o simpático está ativado, o parasimpático para. E aí, olha só a situação. E aí a gente fica todo o tempo, né, naquela correria, na luta, na fuga, imaginando mil coisas, naquela agitação, naquele pensamento o tempo todo lá no futuro, e não vivemos o presente. Então a gente não se acalma, a gente não consegue desestressar. Assim como eu disse que é treino, nós estamos hoje treinados com esses hiperestímulos a viver a ansiedade. E aí, a boa notícia é que é possível reduzir quadros ansiosos, é possível reduzir essa agitação toda que a gente vive.
vive. Porque assim como nós conseguimos estimular o nosso cérebro a ponto de viver essa agitação toda, nós podemos, de algumas maneiras, com algumas ferramentas, com alguns recursos, treinar. Mas isso requer tempo, requer paciência. E uma pessoa ansiosa é paciente? Você que está aí comigo, me responde. A pessoa ansiosa é paciente? É tudo para agora, né? Ah, vai acontecer, está acontecendo. É bem por aí. Então, nós precisamos promover o relaxamento, o repouso, a recuperação do nosso corpo. Em alguns momentos, esses sistemas trabalham em conjunto para manter o equilíbrio interno do corpo, mas em disfunção é o que eu falei. O simpático fica ativo, em estado de alerta, emergência, preciso de socorro, né? Preciso, estado de estresse, preciso resolver, preciso correr, e aí a gente vai vivendo essas demandas, né? Esse sofrimento todo que a ansiedade vai causando, vai trazendo todas as perturbações que quem vive sabe muito bem como é. Então, agora nós vamos desvendar os pensamentos ansiosos. E uma das coisas que é importante saber é que existem as distorções cognitivas. E o que elas são? São padrões de pensamentos errôneos ou exagerados que podem levar a interpretações distorcidas da realidade e que vão afetar de forma negativa o bem-estar emocional e comportamental. São, assim, erros de processamento de informações. Nós temos uma informação, mas nós levamos de forma errônea para o nosso cérebro, e aí nós temos pensamentos irracionais, distorcidos. É uma forma de perceber a nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor de uma forma desadaptativa, de uma forma errônea, de uma forma distorcida, e isso vai impactar diretamente as nossas emoções e as nossas ações. Então, é, bem, é isso que acontece com os nossos pensamentos quando eles estão ansiosos, eles estão desadaptativos. E aí, os tipos mais comuns de distorções cognitivas são... Aqui são algumas só, tá? Tem mais, mas hoje nós vamos conhecer essas aqui. A personalização. A personalização é quando você atribui a si mesmo a culpa ou a responsabilidade por eventos externos, mesmo quando não há evidências suficientes. Então, acontece alguma coisa de errado lá no seu trabalho. Alguém precisa cumprir um prazo, não cumpriu, e você se responsabiliza. A culpa é minha, eu sou errada, agora eu vou me dar mal, alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Você traz a culpa toda de um evento para você, mesmo não tendo sido você. Outra exemplo de personalização é você entregar um relatório e você dizer para você mesma que o relatório vai voltar, que ele está errado, que não foi bem feito, mesmo não tendo nenhuma evidência de que o relatório não foi bem feito. Mesmo que o chefe não chegue a você e diga, olha, está mal feito, olha, você vai ter que refazer. Mesmo tendo passado por várias outras vezes a experiência de entregar relatórios, ele não voltar, você sempre vai estar ali se responsabilizando de uma forma negativa por esses eventos. Outro é a maximização ou minimização, que é o quê? Amplificar o negativo e minimizar o positivo, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. Por exemplo, dá até para ser esse exemplo mesmo do relatório. Você entrega um relatório lá no seu trabalho, é elogiada, sempre entrega no prazo, né? Escuta que você entregou no prazo, mas em algum momento você escreveu alguma coisa errada, precisa corrigir uma palavra, uma palavrinha.
Aí você amplifica. Olha, porque você vai corrigir uma palavra, nenhum elogio mais é validado para você. Porque veio aquela situação de ter que fazer uma correção. Então, o que é mínimo vai ser sempre muito maior. E o positivo não vai ser validado, nunca vai ser levado em consideração. O pior cenário possível em situações futuras, ignorando outras possibilidades. Nunca vai ver algo bom. Vai fazer uma viagem. Aí você vai pensar no pior, que o ônibus vai se atrasar, ou que você vai atrasar, que não vai dar tempo de chegar na rodoviária, no aeroporto, e começa aquela sensação de taquicardia, de desespero, e não vai dar certo, e começa a falar, e pode ser que chore. Então, sempre é tudo muito ruim. O cenário nunca vai ser positivo, nunca vai ser bom. A leitura mental. Achar que sabe o que os outros estão pensando sem ter evidências concretas. É quando você pode estar lá no seu círculo de amizade, fala alguma coisa e já pensa que, olha lá, fulana está pensando que eu sou burra, que eu não sou inteligente. Ai, me olhou de cara feia, está pensando isso, aquilo de mim. Sempre negativo, algo negativo. Pensamento dicotômico, tudo ou nada. Julgar as situações e as pessoas em termos extremos, bom, mal, perfeito, imperfeito, sem considerar nuances. Ou é uma coisa ou é outra. Adivinhação do futuro. Tem um pouco a ver com a leitura mental, né? Achar que pode prever o futuro, com certeza. Mas só que esse futuro é sempre de forma negativa, não vai ser de forma positiva. E aí, hoje eu quero deixar para vocês dois exercícios, né, para que a gente possa trabalhar em favor de amenizar esses pensamentos ansiosos. Primeiro é autoconsciência e observação. Então, o que você vai fazer? Vai identificar os gatilhos, vai prestar atenção ao que desencadeia seus pensamentos e sentimentos ansiosos. Então, olha, vou identificar. Pode ser uma situação específica, um pensamento que é recorrente, um local, ou até mesmo a falta de sono. Se você não está dormindo, então começar a se observar. Por que eu não estou dormindo? O que eu penso? É muito interessante, eu sempre aconselho os meus pacientes a fazerem um diário. Porque aí a gente vai ter um padrão para avaliar e para identificar o que está acontecendo, o que é que está te levando a essa ansiedade. Então, nós vamos identificar os gatilhos, reconhecer os padrões de pensamentos, porque a ansiedade muitas vezes vem acompanhada de pensamentos, como eu falei lá, catastróficos, preocupações excessivas com o futuro, aquelas ruminações sobre o passado ou a autocrítica. Então, quando a gente identifica esses padrões, nós conseguimos questioná-los. E quando nós conseguimos questioná-los, nós conseguimos encontrar respostas mais favoráveis, mais adaptativas, mais congruentes, realísticas. Tem que passar por esse quadro de autoconsciência, de observação e de questionar os pensamentos, questionar essas ruminações que nós estamos tendo. Às vezes nós estamos presos ao passado e às vezes lá no set terapêutico a gente trabalha a autoculpa. A pessoa se culpa por questões de vida que ela não tem culpa. Ela sofre por situações que, em relação ao outro, muitas vezes, que ela pensa que não fez tudo que podia ter feito pelo outro, mas ela não tem culpa disso. Ou que não disse tudo que deveria ter dito ao outro, a pessoa que amava, mas na verdade ela disse, é que a gente não pode se responsabilizar pelo outro. Ou às vezes em algum momento da vida disse algo, se arrependeu do que disse, e nem foi relevante para quem ouviu, mas para a pessoa ansiosa é relevante. Observar as sensações físicas. Como falei lá sobre os sintomas, as sensações físicas, elas se manifestam no corpo, então a gente tem que perceber. Coração acelerado, respiração curta, né? Tensão muscular, suores, tremores.
Reconhecer essas sensações ajuda a perceber quando a ansiedade está começando. E se você consegue perceber quando a ansiedade está começando, você consegue entender que logo ela vai passar. E isso te dá um melhor desenvolvimento, uma melhor desenvoltura no momento. Já aconteceu, já ouvi, né? Paciente relatar que depois que aprendeu a se auto-observar, teve momento de estar no trabalho e começar a sentir taquicardia. Em outros momentos, chegar aí para o hospital achando que estava tendo um infarto, né, alguma coisa no coração, e naquele momento conseguiu manter uma postura para que ninguém percebesse o que estava acontecendo, fazer a respiração diafragmática de uma forma muito tranquila, colocar a mão no coração, né? Sentindo ali, e falar para si mesmo: é apenas uma crise de ansiedade, vai passar. Daqui a pouco passa. E ele, questão de minutos, passou e conseguiu gerenciar. Então, essa é a importância de se conhecer, de se observar, porque você vai ter recursos de amenizar a situação. E a reestruturação cognitiva, ou seja, reestruturar, reelaborar os seus pensamentos. Então, você questiona pensamentos ansiosos. Quando você perceber que está ansioso, ansiosa, pergunte-se: essa preocupação é realista? É verdadeira? E aí se responde. É o diálogo interno, o famoso diálogo interno. Essa preocupação é verdadeira? Qual é a pior coisa que pode acontecer e eu conseguiria lidar? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Aí você vai responder. Qual é a pior coisa? E eu conseguiria lidar? E você também vai responder. Existe outra forma de ver essa situação? Olha que perguntas importantes aí da gente até anotar, né? E ter no dia a dia. Ter aí como se fosse nosso livrinho, manualzinho de bolso. Para na hora da ansiedade, na hora dos pensamentos ansiosos, tirar do bolso e se questionar e desenvolver pensamentos alternativos. Isso é muito importante. É substituir pensamentos negativos e irracionais por outros mais equilibrados e realistas. Então, já sei que é um pensamento negativo. Então, ele é irracional, porque já aprendi a questioná-lo, já aprendi a conversar comigo. Então, vou substituir por outros mais equilibrados e realistas. Esse é o treino. E isso não é do dia para a noite, mas esse treino vai te favorecer, vai te proporcionar amenizar, até mesmo curar, né, a ansiedade. Trazer uma ansiedade mais saudável, sair da ansiedade patológica para uma ansiedade funcional. Mas é a partir desse autoconhecimento, a partir do exercício, a partir da sua força de vontade, que é possível. É claro que há pessoas que precisam de outros meios para que possa sair dos quadros ansiosos, possa sair de um transtorno de ansiedade. Precisa, às vezes, de medicamento, precisa, às vezes, sim, de terapia, né, de um tratamento psicoterápico, enfim. Mas aqui já é um começo, já é um meio de você garantir